Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos estudar um assunto que chama-se Vivendo no Espaço Urbano e Rural. E como eu já tinha falado com vocês, e vocês já estão percebendo, nós estamos sempre trabalhando, ultimamente, assuntos relacionados à área urbana, cidades, não é? Ao campo, que é a área rural, também áreas litorâneas, justamente porque o livro ele dá essa continuidade sobre esse conteúdo. Quais são as diferenças? É que cada assunto ele vai aumentando aí as informações referente a esses locais. Começamos vendo as paisagens desses lugares, as características que são bem visíveis para a gente, que nós podemos perceber, mas também agora estamos falando do comportamento das pessoas que vivem nessa região, dos trabalhos e as profissões que estão presentes em cada local. E hoje vamos enfatizar um pouco mais sobre os produtos que são feitos nesses locais. E aí vocês vão poder aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela página 110 do livro de Geografia, Vivendo no Espaço Urbano e Rural. Vejam, nós começamos com algumas imagens aí e com certeza aí, se vocês estiverem acompanhando pela tela do vídeo, pela tela aí de vocês, do celular ou do computador, do tablet, vocês já identificaram que essas paisagens aí, bem conhecidas por vocês já, e com certeza vocês já identificaram, que tratam-se de paisagens de áreas urbanas, não é isso? Áreas bem movimentadas. Observem na primeira imagem quantos veículos tem aí, não é? Observem na outra imagem ao lado, muitas luzes, prédios, não é? Muitas áreas que são construídas na imagem de cima e na imagem de baixo também. Vejam, tem muitas pessoas também. É uma área que tem uma população onde vivem a maior parte da população, não é isso? E aí possivelmente num bairro menor, mas todas essas áreas mostram que existe muito movimento de veículos, de pessoas e muitas áreas construídas, não é isso? Essa é a área das cidades, são as áreas urbanas. Temos um texto aqui, página 110, repito, tá, gente? Que diz assim: nas áreas urbanas, encontramos maior concentração de pessoas, construções e diferentes atividades econômicas. Atividades econômicas, gente, profissão, emprego, são atividades que geram dinheiro, inclusive, crescimento do lugar, e várias outras coisas. Nos grandes centros das cidades. Lembra que nós já falamos sobre o município? Os centros das cidades é onde ficam as prefeituras, inclusive, não é? E onde tem a maior concentração do comércio, inclusive. Nós moramos, por exemplo, em bairros que são um pouquinho mais afastados do centro, por exemplo, Recife. Os bairros vizinhos ao nosso colégio, não é? Beberibe, Porto da Madeira, Água Fria. Por exemplo, aqueles bairros que estão ali ao redor do nosso colégio são chamados até de subúrbio. Lembra que eu falei isso na aula? Por quê? Porque são um pouco mais afastados do centro, mas mesmo assim são áreas bastante movimentadas, tanto de veículos quanto de pessoas, o comércio também, não é? Mas quando nós estamos nos aproximando do centro dessa cidade, desse município, por exemplo, de Recife, como eu citei agora, né, como exemplo, podemos perceber que ainda há um comércio muito mais intenso, ainda há uma quantidade muito maior de pessoas, porque essas pessoas vão aos centros, muitas vezes para estudar, para ir a hospitais, para comprar produtos, não é? Devido ao comércio ser muito mais movimentado. E também para passear, porque também nos centros das cidades há muitas áreas de lazer. Os shoppings, por exemplo, os cinemas, os locais para alimentação, inclusive. E também existem muitos estabelecimentos, muitos locais, vamos dizer que administrativos, como a prefeitura, como a sedes para algum tipo de coisa que as pessoas vão resolver, a CELP, a Compesa, a lojas, a faculdades, mas então os centros das cidades são muito mais movimentados, até mesmo que os bairros em que nós residimos. Não sei se algum de vocês aí, alguém, reside, vive, mora no centro de Recife, no centro de Paulista, no centro de Olinda ou de qualquer outra cidade aí da nossa região metropolitana do Recife, não é? Mas
Vocês, com certeza, se morarem ou não, já devem ter percebido isso que eu falei agora para vocês. Nas áreas de subúrbio, aquelas que ficam mais afastadas da cidade, do centro, elas também têm muito movimento. Mas as áreas que são mais o centro da cidade, são os centros das cidades, são locais em que há um movimento ainda maior, muito parecido com esse que nós estamos vendo aí nessas imagens, tá bom? Nós vamos lá continuar com a leitura. Nos grandes centros, percebemos muitos prédios, vias de transportes, que são as vias terrestres, inclusive, não é? Metrô, locais que passam ônibus, carros, motos, bicicleta, não é isso? Veículos, maior acesso à informação e às novas tecnologias. As pessoas que moram na cidade possuem uma rotina mais acelerada devido ao número de atividades e à dificuldade de se movimentar e chegar com rapidez de um lugar para o outro e de casa para o trabalho. Pode levar horas e horas parando em um mesmo lugar. São os chamados engarrafamentos, que ninguém gosta, não é isso? Eu me lembro que teve um tempo que eu trabalhei muito longe da minha casa e que era muito mais cansativo. O percurso que eu levava da minha casa para o local e do local depois de volta para casa, até mesmo do que o tempo que eu passava trabalhando lá, justamente devido a esse engarrafamento que fala aí. Passava mais de 1 hora para passar em uma avenida, por exemplo. E isso é mais até estressante, não é? Como nós já comentamos, às vezes nas áreas das cidades, as pessoas têm até, por ter esse ritmo tão acelerado que fala aí, as pessoas até têm um pouco mais de estresse. Diferente um pouquinho dessa área que nós vamos falar agora, que é na página 111, que é sobre o campo. Gente, olhem para essas imagens lindas e calmas e tranquilas, mas que há também aí muito trabalho, e esse trabalho é muito importante para todos nós. Vamos ler aí o que diz o texto. No campo, as pessoas estão mais ligadas à terra e dedicam-se às atividades econômicas primárias, agricultura e pecuária. Espera aí que eu tenho uma coisinha para explicar sobre esse trechinho aí. Primeiramente, quando diz que as pessoas estão ligadas à terra, não é terra o planeta não, porque podem observar que terra aí está até com a letra minúscula. Está falando ao solo, inclusive. E também, quando fala aí, atividades econômicas primárias. Eita, tia Angélica, o que é isso? No próximo assunto, nós vamos estudar um pouco mais sobre essas questões aí de atividades econômicas primárias, vamos estudar um pouquinho mais sobre secundárias, sobre terciárias depois, tá bom? Mas nessa aula de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre essas atividades econômicas primárias. O que essa palavra lembra? Essa palavra, ela lembra primárias, lembra primeiro, não é isso? Então, primeiramente, de onde os produtos vêm? A matéria-prima que são produzidas aí nestes locais, nessa atividade econômica primária, elas são a matéria-prima, são os produtos que vão dar origem aos outros produtos. Vamos chegar lá, tá bom? Vamos por parte. E justamente essas atividades econômicas primárias, elas são produzidas com o trabalho da agricultura e com o trabalho da pecuária também. E aí diz assim, geralmente os produtos adquiridos com o trabalho na lavoura e na criação de animais são de consumo próprio daquela família de trabalhadores. Gente, lembra que eu já falei sobre isso? Em que existem agricultores e pecuaristas, existem pessoas que trabalham com o cultivo da terra, com o plantio, com a colheita, e que isso é utilizado para a própria família, não foi? E existem aqueles de porte muito maior, de plantação, em que eles utilizam para a venda, para o comércio. A mesma coisa também acontece com a pecuária. Lembra que eu falei? Tanto pode ser comercializada essa atividade de cuidar dos animais, para essa produção que é feita para o comércio, em um local que tem muitos animais, por exemplo, para o comércio, mas também existe uma criação muito mais reduzida que as pessoas criam para o próprio consumo. Galinhas, tem pessoas que criam cabras, que é para utilizar o leite, né, em casa mesmo, e é justamente isso que está dizendo aí, consumo próprio daquela família de trabalhadores. Neste caso, dizemos que está sendo praticada uma
uma policultura de subsistência. Olha que nome diferente. Posso marcar texto aí no livro de vocês, se vocês quiserem, tá bom? Policultura de subsistência. Vamos ver direitinho o que é isso aí. Ela, que é essa policultura de subsistência, geralmente é praticada juntamente com uma pecuária e agricultura também. As construções são, agora se tratando das características do campo, não é? As construções são mais simples e geralmente não possuem mais do que 2 andares. Quer dizer que não existem assim, prédios, não é? Pode uma cidade ou outra, um município ou outro ter, mas está falando aí geralmente, não é? O que predomina ou não predomina aí nesses lugares. E aí, as construções são mais simples e geralmente não possuem mais do que 2 andares. Os animais ainda são utilizados como meio de transporte e não há agitação, poluição e acúmulo de lixo nas áreas rurais. Que bom, não é, gente? Pessoal, quando diz aí o transporte de animais, está se falando aí de muitas carroças, né? Em que é movimentada através dos animais. As pessoas também usam cavalo, por exemplo. Mas, logicamente, que nessas áreas daí as pessoas usam outros meios de transporte, que são motorizados também. A motocicleta, né, que é a moto. Os tratores, que é usado aí nas plantações, inclusive para vamos dizer que para fazer a colheita, para carregar os produtos, ou até mesmo para cuidar aí da terra. Também é muito utilizado os carros, caminhonetes e tudo mais, tá bom? Mas aí tá falando que os animais também são usados como meio de transporte. Você já deve ter percebido que aí na área urbana, às vezes a gente vê algumas pessoas trabalhando, aliás, utilizando o cavalo, não é? Como carroça ou montado mesmo. Mas aí não é uma coisa que predomina aí nesse local, não é uma coisa que, vamos dizer, que é mais utilizado numa área rural. Não quer dizer que não vai ser utilizado em outra área. Compreendem isso? A gente falou sobre essa questão de predominar, o que mais se utiliza num lugar. E depois está dizendo, e assim, vamos ver essas imagens aí um pouquinho. Olha, na primeira imagem, estamos vendo uma área com montanhas ao fundo, não é? Mas que tem uma parte muito plana, justamente importante para poder cuidar e trabalhar com gado nessa área plana, né, que é a pastagem dele. Ao lado estamos vendo uma plantação, parece milho, não é isso? Uma plantação de milho. Depois estamos vendo aí alguns animais que são chamados de gado. E tem também aí um agricultor fazendo aí a colheita, observando como é que está aí os frutos, não é? E temos aqui embaixo um outro textinho que diz o seguinte: assim, a forma como o homem, ser humano, se relaciona e convive nos espaços urbanos e rurais é bem diferente. São paisagens, formas de trabalho, de locomoção, que são, inclusive, como você vai de um lugar ao outro, né? De alimentação, modos de vida que se adaptam a cada localidade, que seja da área urbana, que seja da área rural. Cada local tem a sua característica, tem os seus lados positivos e negativos, como vocês mesmos já comentaram nas aulas, não foi? E que cada um tem sua devida importância e as pessoas podem aí muitas vezes escolher qual o local melhor para elas viverem. Tem pessoas que não têm muita escolha, não é? Como foi o caso das pessoas há um tempo atrás que se deslocaram da área do campo para a área da cidade, porque eles queriam melhores condições de vida. Quem sabe se na área rural, na época, tivesse mais oportunidades de emprego, de hospitais, de escola, essas pessoas não teriam saído de seus locais de origem, não é isso? Pessoal, vamos agora para a página 112, que já é a atividade que vocês vão realizar agora, tá bom? 112, 113 e 114. O primeiro quesito diz assim: você vive num espaço urbano ou rural? Descrevam. Gente, isso é uma resposta pessoal, tá bom? E descreva é você falar como é esse espaço que você vive. Segundo quesito, observem a imagem a seguir. Observem que aí nós temos aparentemente uma família, não é isso? Tem crianças, tem uma mulher, 2 mulheres, não é? E o que nós falamos agora há pouco sobre a questão familiar e os trabalhos na área rural, nas áreas rurais. E a letra A diz assim: que tipo de atividade está representada na cena? Depois, na letra B, diz assim: escreva o que você entende por policultura de subsistência. Gente, olha, é muito simples.
essa policultura de subsistência, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu acabei de explicar um pouquinho para vocês e de ler. Então, podem voltar aqui o texto, está falando ali no primeiro parágrafo, tá vendo? Policultura de subsistência. Volta aí o texto e responde lá a atividade, tá bom? Simples, não é? Vamos agora para 113. Terceiro quesito. Em qual imagem está havendo desrespeito ao espaço? As duas cenas aí mostram uma área com a natureza, não é isso? Qual é a cena que está havendo um desrespeito? Você vai escrever aí, se é a imagem 1, a imagem 2, primeira ou segunda imagem, sei lá, de qualquer jeito, desde que você explique qual é a imagem. E depois diz assim, depois de você dizer qual é a imagem, comente e escreva a sua resposta. Faça um comentário, por que é na cena tal está havendo um desrespeito. Aí você explica, tá bom? Quarto quesito, gente, muito simples. Pinte os pontos pretos e descubra um meio de transporte que está sendo bastante utilizado no campo atualmente. Existem muitos meios de transporte utilizados no campo, mas aí foi colocado um como exemplo e diz aí que atualmente está sendo muito usado. Aí você pode, quando pintar, vai aparecer, tá bom? Agora a página 114. Explorando a espacialidade. É o espaço ao nosso redor. Leia o quadrinho. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor. Observem que os meninos aí, eles estão numa área, não é isso? Nesse local, observem que ao fundo tem prédios, tem uma fábrica, tem uma estrada, não é isso? E um menino diz assim: como este lugar é estranho, Pedro, não conseguimos ver o azul do céu. Aí o Pedro diz, não é? Aqui o céu é cinza, Joaquim. Aí depois eles estão passando aí por outra área, já um pouquinho mais diferente. Vejam que aí nós temos possivelmente um rio, não é? E um esgoto com uma água que não é azulzinha, né? Não é azulada, esverdeada, como comumente, ou até com a cor mais amarronzada, que os rios têm isso, não é? Pode ser de uma praia também, não é isso? E os esgotos, o esgoto sendo lançado. Vejam que tem um balãozinho aí, não é? Como vocês sabem, é um balão de pensamento. O menino estava pensando, ou imaginando, ou lembrando de, por exemplo, quando ele pescava, ou quando ele viu alguém pescar, ou que alguém poderia estar pescando aí nesse local, mas que, devido ao jeito que como está aí, seria complicado, não é? Seria, na verdade, muito difícil, porque quem sabe a vida marinha aí já está bem precária, não é? Depois, um terceiro quadrinho, o que fizeram com as árvores, onde os pássaros fazem seu ninho. Vejam que aí o menino está possivelmente aí pensando, lembrando, não é? De uma pessoa aí com uma motosserra, serrando uma árvore, e ao lado dele tem algumas madeiras, ele está desmatando para utilizar a madeira, não é isso? Em todas essas três cenas, com certeza vocês observaram, que são até cenas que nós comentamos um pouco, que é um desrespeito geral a todo o meio ambiente, não é? Aprendemos que nós podemos usar os recursos naturais de uma forma sustentável, que é uma forma que não prejudica a natureza, que nós utilizamos o que a natureza oferece, mas utilizamos com responsabilidade, inclusive, até mesmo para as próximas gerações conseguirem também aproveitar o que a natureza tem de lindo e importante para todos nós. Aí depois diz assim, agora responda, letra A. Onde você acha que cada um dos meninos mora? O Joaquim e o Pedro. Letra B. Qual o sentimento da criança ao se deparar com paisagens e lugares diferentes do seu? Justifique sua resposta. Preciso explicar aí o sentimento que você colocou, por exemplo, dessas crianças, tá bom? Gente, essas 3 páginas é justamente para você responder agora. E daqui a pouco nós vamos fazer a correção, tá bom? Lembrando, pessoal, é importante que você pause o vídeo, responda a sua atividade aí tranquilos, com bastante atenção. Lembrando também que tem respostas aí que são pessoais, você pode até pedir ajuda a alguém aí para te auxiliar.
Depois você aperta o play do vídeo novamente e a gente vai fazer essa correção, tá bom? Pessoal, então vamos lá para a correção. Vamos começar, logicamente, pela página 112. Lembrem que o primeiro quesito é uma resposta pessoal, não é isso? Mas é o seguinte, quando diz aí você vive num espaço urbano ou rural, nós já conversamos diversas vezes nas aulas, não foi? E acho que, de modo geral, nós moramos em espaços urbanos, não é isso? E aí aí pede para descrever esse espaço. E possivelmente vocês devem explicar aí que os espaços onde vocês vivem, onde eu vivo também, tem muitas casas, porque tem muitas pessoas morando nesses locais, as casas são mais próximas umas das outras, tem prédio, tem um grande comércio, tem um grande movimento de veículos, de propagandas, de pessoas também, não é isso? Eu acho que, de modo geral, essa é a resposta, não é? Segundo quesito, observando essa cena, que tipo de atividade está representado na cena? Uma família cultivando produtos, não é? Os produtos vegetais. Ou seja, utilizando a policultura de subsistência. Depois, na letra B, diz assim: escreva o que você entende por policultura de subsistência. E aí pode ficar desse jeito, olha. Como diz o que você entende, gente, pode ser uma resposta aí com as palavras de vocês, uma resposta pessoal, não é isso? Policultura de subsistência é o cultivo de produção para o consumo próprio ou da família. Consumo próprio da própria pessoa e, logicamente, da família também, não é? São pessoas, por exemplo, que criam galinhas e aí utilizam os ovos, utilizam a carne do frango, as pessoas que criam cabras, por exemplo, para retirar o leite. Também as pessoas que criam também para fazer queijo, ou seja, de modo geral, ou criando animais, ou cultivando aí os vegetais, como vocês estão vendo nessa cena, são o consumo destinado para a própria família e não para comercializar. Às vezes, eu já vi até em algumas reportagens, por exemplo, tem um programa bem legal, que eu gosto bastante, que é Globo Rural, que esse programa tem várias reportagens mostrando a vida no campo como é, tanto falando dos agricultores e pecuaristas, como também mostrando algumas famílias que vivem na área do campo, até o nome já diz, não é? Globo Rural. Vocês podem assistir no canal aberto mesmo, ou vocês podem ver na internet, caso vocês tenham a curiosidade de ver algumas reportagens, tá bom? E aí eu já vi até, por exemplo, algumas famílias que elas trabalhavam com agricultura e com pecuária, que era para o próprio consumo, como diz aí, que é uma policultura de subsistência. Agora, só uma coisa, por que policultura? Lembra que a gente aprendeu que a palavra poli vem de muitos, não é isso? Quer dizer aí que o cultivo que eles fazem pode ser de diversos produtos. Às vezes tem um agricultor que ele trabalha somente com um tipo de produto, com o milho somente com a soja, somente com o feijão. Mas às vezes as pessoas que plantam para o próprio consumo, ela planta um pouco de cada coisa. Planta, por exemplo, cebola, planta coentro, planta milho, algumas frutas. Então, porque eles querem ter mais variedade para utilizar o espaço que eles têm. Por isso que é policultura. E subsistência quer dizer que é para a sua própria para o seu próprio consumo. Subsistência no sentido de existência, para ele mesmo conseguir sobreviver utilizando desses produtos nos quais eles cultivam, tá bom? Sim, aí falando lá da reportagem, algumas pessoas utilizavam os produtos para o próprio consumo e depois aprenderam algumas técnicas de fazer algumas geleias, por exemplo, e começaram a comercializar essas geleias. E às vezes até começaram a ensinar outras pessoas, montaram uma cooperativa, várias pessoas aprendiam e faziam os produtos e revendiam, e o dinheiro era dividido. Então, assim, eu vi essa reportagem e também mostra isso, que além do próprio consumo, às vezes algumas pessoas passam até comercializar, mesmo que no comércio pequeno também, tá bom? Então, se você respondeu aí com suas palavras, mas querendo dizer isso que está aí, tá certinho, tá bom? Página 113 agora. Analisando essas imagens. Na imagem 1, é na imagem 1 que está havendo aí um desrespeito à natureza. E a minha sugestão de resposta como eu falei, uma resposta pessoal. Você pode ter colocado outras palavras aí, mas eu acredito que o que você respondeu tem a ver com o que eu estou falando aí agora. A pessoa nessa imagem está cortando a árvore, está fazendo o desmatamento.
Aí, se a pessoa está cortando a árvore para o consumir, para utilizar a madeira, ou se a pessoa está querendo desmatar todo o local para poder criar o gado, fazer queimada, aí não importa qual é a finalidade. O que está importando aí é que é um desrespeito à natureza de qualquer modo, não é? Na segunda cena está tudo bem, a pessoa está fazendo aí o plantio, não é isso? Está plantando aí, depois já virá com certeza aí uma linda árvore. Gente, no quarto quesito, somente você pintar, e aí a imagem aparecia uma motocicleta, não foi uma moto, que é um veículo motorizado, que diz aí que está sendo utilizado, bastante utilizado ultimamente no campo. Existem vários outros meios de transporte utilizados no campo. Tem o animal, por exemplo, que é um meio de transporte com a própria força do animal, de uma carroça, por exemplo. Como meio de trabalho também as pessoas usam tratores, usam caminhonetes, às vezes para transportar os produtos. Utilizam também, além dos tratores, das caminhonetes, utilizam bastante o carro também. E a motocicleta, como é um veículo aí que é mais acessível para algumas pessoas, eu acredito também que para adentrar alguns locais, é a motocicleta, por exemplo, tá bom? Mas existem vários outros meios de transporte, como esses que eu citei agora. Página 114, onde você acha que cada um dos meninos mora. Joaquim mora no campo e Pedro na cidade. Por quê? Porque vejam o que diz o Pedro. Diz o seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho. Como este lugar é estranho, Pedro, não conseguimos ver o azul do céu. Não dá a impressão realmente que esse menino não mora aí, porque para quem mora numa cidade, é como se essas coisas já fossem tão comuns, não vai estranhar, não é isso? Então aí, o Joaquim mora no campo. Já o Pedro diz, aqui o céu é cinza, Joaquim. Então ele justamente mostra que ele mora aí, não é isso? Então por isso o Pedro mora no campo, aliás o Joaquim mora no campo e o Pedro na cidade. Depois na letra B, diz, qual o sentimento da criança ao se deparar com a paisagem em lugares diferentes do seu? Ele acha tudo estranho, pois onde ele mora, o céu, o mar, tudo é diferente, não é isso? Está estranhando igual qualquer pessoa. Igual aquele vídeo, não foi, gente, do Chico Bento? O Chico Bento, quando vai à cidade, que ele acha ali tudo estranho, não é o shopping. E quando o primo dele da cidade vai ao campo, que também estranha aquele ambiente de campo, diferente do ambiente que ele mora, que é a cidade. Então, é estranho para qualquer pessoa, porque cada um já está acostumado com as características do lugar onde vivem, não é? Mas aí vocês, mesmo morando na área urbana, vocês também agora, eu também já sabiam muito disso, não é? Já sabe as características da área urbana e da área do campo também, não é? Da área rural. Gente, correção foi essa. Super simples, não é isso? Até porque o assunto, como eu disse, ele vai dando uma continuidade do que nós já estamos aprendendo. Atividade para depois da aula. Peguem um caderno de vocês. Não vamos utilizar o livro de geografia na próxima aula, porque nós já acabamos de utilizar agora. Fizemos a leitura, a discussão, respondemos as atividades, fizemos correção. Na aula ao vivo, nós vamos usar o caderno, tá bom? E o que é que vocês vão colocar no caderno? Vocês vão escrever aqui esse enunciado. Diz assim, pesquise produtos da agricultura e pecuária. Você pode usar como exemplos produtos da sua casa, observando a despensa, que é o armário, não é? A geladeira, etc. A fruteira aí da casa de vocês. Vocês vão observar aí os produtos que tem na casa de vocês. Não somente os produtos alimentícios também, não é? Mas alguns produtos aí na casa de vocês. Observem no banheiro, observem no quarto, na sala, observem nos outros cômodos, que existem também outros produtos, no terraço, numa varanda, num quintal, não somente os produtos que são alimentos, não é? Observem aí na casa de vocês, por isso que eu coloquei etc, porque entre outras coisas, entre outros locais também, vocês podem observar. E aí você pode pedir ajuda de alguém, você achar que esse produto, ele veio da agricultura ou da pecuária, pede ajuda aí a alguém, tá bom? Para ver se, para te explicar de onde veio aquele produto. Quer dizer, a matéria-prima, de onde esse produto veio, ele é feito de quê? Alguém pode te ajudar nisso, tá bom? Mas lembrem, gente, agricultura e pecuária, vocês já estão por dentro desse assunto, não estão? O que é que vocês vão fazer com esses produtos que vocês virem aí na casa de vocês?
Anotem em seu caderno. Também pode desenhar os produtos. Digamos que você escolha 2 produtos, pode escolher muito mais, tá bom? Mas digamos, você escolheu 2 produtos, um da agricultura e um da pecuária, por exemplo. Você anota o nome do produto, explica um pouco sobre ele, pode desenhar, ou então você pode explicar isso oralmente na hora da aula. E também, se você não escrever ou não desenhar, você pode mostrar o produto. Esse produto aqui, tal, é da agricultura ou é da pecuária. Ele é feito de tal material e serve para isso e isso. Um exemplo, tá bom, gente? Pode ser assim, uma resposta oral. Fica até bem mais espontâneo, não é você explicar. Mas lembrem de fazer isso, tá bom? Porque a participação de vocês lá na aula ao vivo, assim como também, logicamente, na aula gravada, a explicação de vocês é fundamental, porque a aula não é feita somente por mim, é feita por nós. Tá bom, pessoal? Então, gente, por hoje é só. Estudem bastante, aproveitem o dia de vocês, descansem, brinquem, tá bom? Um beijo da tia Angélica e até a próxima aula.